Amém? Hoje, o pastor acabou de falar dos projetos de vida. Eu quero, primeiro, agradecer essa imensa responsabilidade, a oportunidade que o pastor me deu, de poder usar esse púlpito sagrado, consagrado, que o Senhor entregou a ele. E eu quero engrandecer o Senhor também, porque hoje se cumpre mais um dos meus projetos de vida de 2013. Que eu coloquei que eu queria ser útil no reino, eu queria poder ser usado. Eu coloquei que eu queria liderar uma célula e o Senhor me deu uma célula abençoada. Então, muitas coisas a gente recebeu. Eu não vou compartilhar o testemunho, vou aguardar minha esposa, que ela não está presente. Mas hoje se cumpre mais um deles. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, a partir do versículo 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no... E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu, buscando do Senhor, quando recebi esse convite, essa convocação, o Senhor começou a falar muito comigo em cima dessa mensagem. E através também de uma música que, com a permissão dos levitas, eu quero compartilhar com vocês. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. E eu falei: mas é um culto de cura, de libertação, uma palavra de milagre, uma palavra de poder, de fé. Essa que é a história. Mas Deus me levou a ver e pôde falar comigo que não dá para ter um milagre melhor do que a salvação desse ladrão ali. Não dá para ter uma libertação diferente do que teve na vida desse homem. Não dá para ter uma cura diferente do que teve na vida desse homem. E por que eu posso afirmar isso? Porque o próprio Senhor disse a ele: hoje você estará comigo no paraíso. Uma pessoa que ela é enferma na alma, que ela é aprisionada no pecado, um ladrão, tal, não herdaria o reino de Deus. Mas uma pessoa que ela tomou posse daquele sangue derramado na cruz, que ela tomou posse das promessas que Deus tinha para a vida dela através de Jesus ali naquela cruz, ela só pode ter sido salva, liberta e curada. Amém? E o que chama atenção nessa mensagem
é que fala que eles estavam indo para um lugar chamado Caveira, em algumas versões Gólgota, e ali crucificaram 2 malfeitores, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Havia naquele monte chamado Caveira, 3 cruzes. Só que era para ter muito mais. Era para minha cruz estar lá, era para sua cruz estar lá. Mas numa cruz ali, que estava no centro, a cruz central, brotou vida, brotou cura, brotou libertação, para que nós não precisássemos mais morrer naquela cruz. Para que eu e você não tivesse mais que pagar a nossa dívida, porque o ser humano, ele nasce e vem a esse mundo devedor de Deus. Vem separado do relacionamento espiritual com Deus. A gente já nasce devedor, mas Cristo foi aquela cruz para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para morrer no lugar daquele ladrão da direita, no lugar do ladrão da esquerda, e para pagar a nossa dívida. E não foi com prata, com ouro, mas com um precioso sangue que ele pagou a nossa dívida. E eu quero poder falar com vocês essa noite e pedir que o Espírito Santo possa trazer essa revelação na vida de vocês, que um aceitou aquela obra, um aceitou a libertação que Cristo tinha ali para oferecer, um aceitou a libertação que Deus queria fazer na vida dele através do amor de Cristo ali na cruz. Jesus naquela cruz foi a expressão do amor e da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A oferta foi para o ladrão da esquerda e foi para o ladrão da direita. Um deles não usufruiu daquilo que Cristo ofereceu. Um deles não aproveitou a oportunidade que Cristo estava ali oferecendo. E que atitudes a gente pode aprender com esse ladrão que escolheu zombar, escolheu ir contra a vontade que Deus tinha para fazer? No versículo 39 diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A primeira atitude que nós vemos aqui, a palavra de Deus diz em Colossenses 1,18, se eu não estou enganado, que a palavra de Deus, a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E na vida desse homem, ela foi loucura. E a primeira atitude que eu vejo na vida desse homem é de negação. Ele diz: se tu és o Cristo. Ele estava negando que Jesus era a expressão de Deus ali, do amor de Deus, que Jesus estava ali para morrer no lugar dele, para oferecer vida a uma morte certa que ele tinha. A morte de cruz, ele estava ali, ele ia pagar a sua dívida com a sociedade. Mas Jesus queria livrar ele da morte eterna, queria livrar ele da condenação. E ele, estando ali, a loucura na vida daquele homem começa a mostrar as garras. Se tu és o Cristo, ele nega a eficácia ou a legitimidade que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Se tu és o Cristo, uma oportunidade diante dos olhos dele, ao lado do Salvador, e ele resolve ir com a multidão que arrazoava, que estava escarnecendo Jesus. E é o retrato de muito ser humano hoje. Pessoas presas nos vícios, pessoas presas em relacionamentos que não são da vontade do Pai, presas nas coisas deste mundo. E a hora que você oferece a cruz, oferece a salvação que Jesus conquistou naquela cruz, eles preferem negar. Eu não posso me envolver, a minha família, o que a minha família vai pensar? Meu trabalho, o que vão pensar de mim no meu trabalho? Aquele homem
ele resolveu ir com o grito da multidão, desce, desce da cruz. E essa é simplesmente uma artimanha que Satanás tem para querer impedir de você de ser salvo, de você ser liberto, de você receber a cura que Deus conquistou na cruz. É uma artimanha de negar a pureza, a santidade que o Senhor conquistou derramando o seu sangue ali. Eles negam e querem viver à margem do plano de Deus. O plano de Deus foi cumprido naquela cruz. A obra Jesus Cristo já fez. Parte agora é a nossa responsabilidade, era a responsabilidade daquele homem de poder receber aquela obra que Jesus estava ali realizando. Mas ele preferiu ir com uma multidão e não cumprir a vontade de Deus. A segunda atitude que eu vejo na vida daquele homem, no versículo 39 ainda, continuando: salva-te a ti mesmo. Essa atitude, influenciada, creio, pelo maligno, é de oposição ao plano de Deus, de oposição àquilo que Cristo queria fazer, oferecer a ele. É oposição à obra redentora que Deus tinha para o ser humano, tinha exclusivamente para a vida dele, e aquele homem não quis. A multidão, os religiosos da época, os príncipes, os soldados, todos diziam: desce da cruz, salvou os outros, mas a ti mesmo você não consegue salvar. E Jesus, ele tinha todo o poder para descer daquela cruz e se livrar daquela morte. Mas ele foi contra aquela oposição que o inimigo queria. Ele foi contra aquilo que o diabo queria que ele descesse da cruz. Jesus ia ser livre da morte. Mas aquelas cruzes que eu falei que faltava lá, elas, uma hora ou outra, a gente ia ter que pagar a nossa dívida com Deus. Jesus, ao escutar aquelas vozes, aquela zombaria, daquele ladrão, daqueles homens, ele não enxergou o livramento que ele teria se ele descesse da cruz. Ele não enxergou isso, mas ele enxergou a mim e a você hoje aqui na presença dele, buscando a presença dele, buscando uma vida sarada, uma vida curada. Foi essa visão que Jesus teve. Ele me viu, ele viu a sua família, ele viu você. Por isso ele não desceu daquela cruz. E o inimigo, ele quer se opor a isso. Ele quer que a gente desça da cruz. Ele queria que Cristo descesse da cruz, porque ele não quer que nós preservemos a vida que Deus tem para a gente. A nossa vida foi crucificada com Cristo. E o inimigo quer isso. Desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Ele quer que nós vamos lá e arrancamos aquele velho homem que hora ou outra quer aparecer, que está lá, o lugar dele é pregado lá. Hora ou outra o inimigo fala: olha, salva-te a ti mesmo. E a gente quer ir lá arrancar o preguinho. Quer ir lá arrancar aquela velha criatura. E aquele homem, ele se opôs ao plano redentor de Cristo. Ele se opôs à vontade de Jesus de mudar a história dele. A terceira atitude que eu vejo na vida daquele homem, continuando no versículo 39. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Era dúvida, descrença. Salva-te a ti mesmo. Ele dizia que Cristo não teria poder para se salvar, querendo se opor à vontade de Deus. E salva a nós, negando a eficácia ou o poder de Jesus poder libertar a vida dele da morte, de poder libertar a vida dele do mal, da sua história pecaminosa. Eu não posso duvidar do que Jesus conquistou na cruz por mim. Tudo que você precisa já foi conquistado naquela cruz. E a gente vê na vida desse homem dúvida. Salva-te a ti mesmo e a nós, colocando em dúvida aquilo que Cristo estava realizando na cruz. Colocando em dúvida, a gente não pode deixar que o inimigo coloque dúvida na sua vida sobre aquilo que Cristo já conquistou por você. Muitas vezes o diabo vem e fala: olha, você está pecando na mesma coisa, você não foi liberto. Mas você tem que tomar posse
dessa libertação que o Senhor já fez na sua vida. Você tem que tomar posse da cura da tua alma que o Senhor já fez naquela cruz. A obra já foi feita. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa tomar posse. E foi o que aquele homem não fez. A obra estava ali sendo completa. Estava tudo sendo consumado. Mas ele resolveu duvidar. Ele resolveu ficar contra aquilo que Jesus queria realizar na vida dele. E você, uma vez que você abriu seu coração, que você recebeu o Senhor, a obra de Cristo foi completa na sua vida. Basta agora você tomar posse e viver a vida que Ele conquistou naquela cruz. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Basta nós termos essa fé e colocar em prática essa palavra. Amém? O versículo fala que para os que perecem ela é loucura, mas para nós os salvos ela é poder de Deus. E na vida do outro ladrão, desse outro homem, a gente vê que a cruz, a palavra da cruz, a obra da cruz, o sangue de Jesus foi poder na vida dele. No versículo 40 diz assim: respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Senhor, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele outro homem, vendo toda a blasfêmia que aquele seu, talvez comparsa de crimes, estava dizendo ali a Jesus, ele acusado pela sua consciência e já uma obra sendo feita na vida daquele homem, ele repreende o seu colega ali, seu comparsa, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E daí eu vejo a primeira atitude para que a gente possa receber tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é temer a Deus. Temer a Deus. Eu procurei várias expressões ou vários conceitos que pudesse definir o que seria temer a Deus. E um que eu achei muito fantástico diz assim: temer a Deus é confiar no amor de Deus e abandonar o pecado. Eu vi, o pastor postou alguma coisa sobre arrependimento e tal essa semana. E arrependimento eu enxergo como um caminho que nos leva até a cruz. É um caminho de volta à vontade de Deus. E o primeiro ato desse homem foi temer a Deus. Ele confiou no amor de Deus. Ele confiou que, olha, este é o Filho de Deus, ele está ali, está morrendo no meu lugar. Eu estou nessa cruz porque eu mereço, porque os meus atos foram pecaminosos, mas esse homem não fez nenhum mal e ele está morrendo aqui em favor da humanidade. Então ele reconheceu que aquele sofrimento de Cristo era a expressão perfeita do amor de Deus. Ele reconheceu que aquela era a única esperança para a vida dele. Ele estava ali numa cruz, morrendo, pagando a sua dívida com a sociedade. Era a única, última oportunidade para a vida dele. E ele resolveu agarrar. Ele decidiu temer a Deus. Decidiu abandonar a sua velha vida e receber e confiar no amor de Deus. A oportunidade Deus dá para todos, como deu para o ladrão do outro lado. Só que ele não aproveitou. Como oferece para mim, oferece para a pessoa que está do seu lado. Oferece para a pessoa que está aqui, que recebeu um convite para estar aqui. E oferece para aquele que não quis aceitar o convite de estar aqui. A oportunidade Deus nos dá. Basta nós tomarmos a decisão correta. A segunda atitude que eu vejo na vida desse homem, que fez com que ele recebesse a salvação, que ele fosse liberto, que ele fosse curado, está no versículo 40 ainda, 41 na verdade.
E nós, na verdade, recebemos, porque os nossos atos mereciam. Essa é uma atitude de arrependimento. Os meus atos foram pecaminosos e eu mereço essa condenação. Mas este homem ainda não fez nada, não fez mal algum, e ele está aqui sofrendo. Aquele homem reconheceu que o castigo que ele estava passando era merecido. Mas ele reconheceu que se ele abandonasse os atos pecaminosos, se ele se arrependesse de toda a sua vida pecaminosa, ele encontraria o perdão para os seus pecados. Ele teve uma visão aberta que aquele momento de arrependimento, que a consciência dele disse, olha, os meus atos mereciam essa condenação, mas esse homem não. A partir daquele momento ele pôs o pé no caminho que estava levando ele de volta a Deus. E aquele homem, através do arrependimento, eu creio que genuíno, porque aquele homem também deve ter sido castigado, chicoteado, deve ter sido maltratado por aqueles soldados, mas ele ali dizendo, olha, os meus atos, eles merecem isso. Os meus atos, a minha vida pecaminosa merece essa condenação. Ele dizendo isso, ele reconhece que, olha, eu perdoo esses homens que me castigaram, eu perdoo o que eu peço perdão pelo que eu fiz de errado. Ele se arrependeu, ele não guardou rancor, ele não negociou a salvação que estava do lado, ele não quis negociar a salvação, ele não quis, olha, eu precisava ter uma oportunidade agora para tentar fazer diferente. Ele falou, não, eu estou aqui porque eu mereço. E essa atitude, eu acho que roubou o coração de Cristo, ali a atenção do coração de Cristo. Ela chamou de tamanha forma a atenção de Cristo, que o final foi o paraíso. Aquele coração arrependido daquela vida, ele pôde atrair o favor de Deus. O arrependimento na nossa vida, ele atrai o favor de Deus para a nossa vida. Se você está sofrendo perseguição, se você está sofrendo com tribulações, está sofrendo com enfermidade, o arrependimento, a confissão, ele é o caminho que atrai o favor de Deus para a sua vida. E tudo o que aquele homem recebeu já estava sendo ali liberado para a vida dele através do arrependimento. A terceira atitude que eu vejo na vida daquele homem está no versículo 42, que ele clamou por misericórdia. Diz assim: e disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, ele clamou por misericórdia e ele achou a graça. Aquele homem clamou por um perdão, por uma lembrança ali, e ele encontrou. O tema do acampamento esse ano é os improváveis. Eu acho que esse homem foi um improvável. Ele estava condenado já. Ele estava com a passagem para o inferno já comprada e já paga. E foi salvo aos 45 do segundo tempo. Esse é um improvável mesmo. Só que ele se tornou um improvável porque ele resolveu clamar por misericórdia. Senhor, lembra-te de mim. Ele não pediu para ser liberto da cruz. Fala, eu não quero morrer, eu me arrependo, mas não me deixa morrer. Ele não quis negociar a salvação. Ele falou, não, eu morro, mas lembra-te de mim. Ele podia pedir para Jesus ali, falar, envia um anjo com um martelo e arranca o prego. Mas ele não quis negociar. Ele não negociou a salvação dele. Eu morro para pagar a minha dívida com a sociedade, mas eu quero o reino. Eu quero ser lembrado no reino. Eu quero se tornar um improvável. Eu já estava condenado, mas eu quero ser salvo. Ele clamou misericórdia e ele encontrou. E a quarta atitude na vida daquele homem está também no versículo 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. Aquele homem, já naquele processo de cura, de libertação, de salvação, aquele homem recebeu a visão do reino. Ele não tinha a sua visão
limitada àquela cruz, limitada à morte física. Ele quis alcançar o reino. A visão dele estava no reino, a visão dele estava no paraíso. Aquele sofrimento que ele estava passando não ia se comparar ao que ele aguardava no paraíso. Os sofrimentos que a gente passa na nossa vida não pode se comparar com aquilo que há de se revelar na glória. Os sofrimentos que a gente passa nessa vida não se pode comparar com as coisas que a gente vai encontrar no reino. E aquele homem, com certeza ele ouviu Jesus dizendo: olha, eu vim implantar o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E ele ouvindo aquilo estava dentro do coração dele. Ele ouviu aquilo e a hora que a obra de Deus foi começando a criar forma na vida dele, o arrependimento foi levando ele de volta à presença de Deus, a visão dele foi aberta, e a visão de reino. Olha, eu posso morrer nessa cruz, mas eu quero o reino, eu quero as coisas que você tem no seu reino. Esse reino que você veio implantar, você está morrendo também. Jesus estava ali morrendo, então aquele ladrão, ele creu que, olha, se ele está morrendo, o reino dele não é aqui. E eu não quero ficar aqui, eu não quero descer dessa cruz, eu quero ir para o reino. Então os sofrimentos, as lutas que você passar durante esse ano, elas não podem tirar a sua visão do reino. Elas não podem roubar a tua visão do reino. Visão de reino. Os sofrimentos deste mundo não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos somente para essa vida, nós não passamos dos mais miseráveis. Então, lógico, o Senhor quer nos dar uma vida próspera, uma vida curada, uma vida liberta. Nessa terra, Ele quer que a gente viva feliz nessa terra. Mas as tribulações que nós podemos passar, elas não podem roubar a nossa visão do reino. A tua visão tem que ser no reino. A tua visão tem que ser no paraíso. Aquele homem não negociou a salvação. Você não pode negociar a sua. Amém? E para finalizar, no versículo 43, Jesus diz a seguinte frase: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. As atitudes que aquele homem teve, pôde chamar a atenção de Cristo. De certa forma, de uma forma assim tão maravilhosa, que Jesus dá uma declaração de certeza para ele. Fala: hoje você estará comigo no paraíso. E também não importa se foi hoje, ou se foi daqui 3 dias, mas ele está no paraíso. Se levou os 3 dias para Jesus ressuscitar, e aquele homem está com Jesus no paraíso, não importa. 3 dias para viver uma eternidade, não importa. Mas ele está no paraíso. Ele conseguiu atrair tanto favor de Deus aos 45 do segundo tempo. Talvez você está aqui sentado e precisando de uma oportunidade que Deus está te oferecendo, precisando de uma oportunidade para usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz. Talvez você pode ter a sua última oportunidade, ou você pode pensar, falar: olha, eu vou esperar os 45 do segundo tempo. Mas um aproveitou os 45 do segundo tempo e o outro não. Então, não perca a oportunidade de viver a vida que Deus tem para você. Não perca a oportunidade de viver a cura que o Senhor conquistou na cruz por você. Não perca a oportunidade de viver uma vida livre que o Senhor conquistou naquela cruz. Não perca a visão do reino através das lutas, através dos sofrimentos que você possa passar. Amém? Eu quero que você curva a tua cabeça. A gente vai colocar uma música agora.